História da Embraer. Embraer, empresa brasileira de aeronáutica S.A., é uma holding fabricante de aeronaves de defesa e comerciais. Hoje é a terceira maior indústria do setor aeroespacial, ficando atrás somente da Boeing e da Airbus. É um conglomerado de indústrias que produzem aviões agrícolas, de defesa e jatos comerciais e soluções de mobilidade aérea urbanas com a introdução do IVE, pela divisão Embraer X. Caminha para se tornar líder mundial no mercado aeroespacial. Olá, no vídeo de hoje iniciaremos a história da saga da Embraer. Uma indústria aeroespacial revolucionária que nasceu no coração de dois jovens oficiais aviadores da FAB. Sendo hoje líder de mercado na categoria de 70 a 120 assentos. Não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. No ano de 1969 foi fundada pelo engenheiro aeronáutico Osiris Silva. Formado pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica do Núcleo de Estudos do CTA. Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos SP. Na maturação da empresa, a Embraer começou produzindo aeronaves Piper sob licença, herdando essa função da Neiva, que produziu e desenvolveu o treinador militar básico T-25 Universal, carinhosamente chamado de Tangão na Academia da Força Aérea. Desde seu nascimento é estritamente íntimo o relacionamento entre a Embraer e a FAB. O primeiro grande projeto de produção da Embraer foi o modelo 110, Bandeirantes. A fim de suprir a necessidade da FAB de operar na Amazônia em pistas não preparadas, uma vez que a FAB havia aposentado seus velhos aviões PBY-5 Catalina e os velhos Douglas C-47, ambos remanescentes da Segunda Guerra. Visto que as compras de oportunidade entre nações aliadas nada mais eram uma forma dos Estados Unidos da América descarregar seu lixo do pós-guerra para financiar o desenvolvimento de novas aeronaves e armas. Sendo detentor de estudos avançados alemães capturados durante a guerra e do plantel de cientistas alemães como Ernest von Braun, que já desenvolvia estudos de asas voadoras e de aeronaves e motores a reação, enquanto o resto do mundo operava suas sobras a pistão. No ano de 1980, a Embraer conquistou grande relevância no cenário internacional graças aos projetos Xingu e Brasília, que sucederam ao Bandeirantes. Em 1990, a empresa enfrenta uma grave crise econômica no Brasil. Foi necessário remodelar e reorganizar o negócio. Era exclusivamente estatal, com capital totalmente estatal. O processo de privatização, mantendo ações preferenciais, de outro sob guarda e proteção do governo, foi conduzido pelo presidente da época, engenheiro Osiris Silva, o qual liderou seu leilão e reestruturou toda a administração da empresa, transformando-a na mais nova Blue Chips da Bovespa. É a que mais rende acionistas e funcionários. Está avaliada em mais de 17 bilhões de dólares. O Embraer 110 Bandeirantes é um avião bimotor turbo-hélice destinado ao uso civil e militar, com capacidade para 21 passageiros, desenvolvido e fabricado no Brasil pela Embraer entre os anos de 1973 e 1991. No final da década de 1960, o governo brasileiro desencadeou uma política de expansão da indústria nacional, época em que havia necessidade de se obter um avião de propósito geral, para uso civil e militar, a ser utilizado no transporte de cargas e passageiros. Desta forma, promoveu estudos para a criação de uma nova aeronave, de baixo custo operacional, capaz de ligar regiões remotas e dotadas com pouca infraestrutura. Coube a uma equipe do Centro Técnico Aeroespacial, liderada inicialmente pelo projetista francês Max Ost, com a supervisão do engenheiro aeronáutico Osiris Silva, a missão de desenvolver o produto. O projeto, que foi chamado de IPD 6504, teve início em 1965 e se desenvolveu durante 3 anos, até o primeiro voo, em 22 de outubro de 1968. A Embraer ainda não havia sido criada, o que aconteceria no ano seguinte, em 19 de agosto de 1969, tendo como primeiro presidente, Osiris Silva. Em maio de 1971 foi iniciada a produção em série do avião, com a primeira entrega em 9 de fevereiro de 1973, para a Força Aérea Brasileira, que encomendou 80 unidades.
A aeronave foi vendida para diversos países. De um total de 498 aviões fabricados, 245 foram para o exterior, incluindo Forças Armadas. Em alguns países ganhou o apelido de Bandito. Utilizado para o transporte de passageiros, carga, busca e salvamento, reconhecimento fotográfico, originou também uma versão de patrulha marítima, o Bandeirante Patrulha, apelidado Bandeirulha. O protótipo do Bandeirante está em exposição no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, Musal, na base aérea que tem o mesmo nome, no bairro do Campos dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro. O terceiro modelo produzido está exposto no Parque Santos Dumont, na cidade de São José dos Campos. Operadores militares: Brasil, Chile, Gabão, Uruguai, Cabo Verde, Colômbia e Angola. Principais operadores civis: Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Colômbia, México, Austrália e Canadá. Versões: EMB-100, modelo de pré-série do projeto IPD Par 6504 do CTA, conhecido na FAB como YC-95, equipado com motor turbo-hélice Pratt & Whitney Canadá PT6A 20 de 550 HP. Janelas ovais e capacidade para 8 passageiros. Foram construídos 3 aviões. Primeiro voo, 22 de outubro de 1968. EMB-110, modelo de produção inicial para transporte militar com 12 lugares. Equipado com motores Pratt & Whitney Canadá PT6A 27 de 680 HP, em nacelles redesenhadas, alojando completamente o trem de pouso recolhido. Comprimento da fuselagem de 13,74 metros e peso máximo 5.300 kg. Primeiro voo, 9 de agosto de 1972. Designação na Força Aérea Brasileira, C-95. EMB-110, a versão de calibragem de auxílios à navegação com capacidade para até 6 passageiros operadores. Designação na Força Aérea Brasileira, SC-95. EMB-110B, versão de aerofotogrametria, com câmaras ex e aviônicos adicionais, capacidade para até 5 passageiros operadores. Designação na Força Aérea Brasileira, R-95. EMB-110B1, versão especial do EMB-110B, com alternativa de conversão rápida para transporte de até 14 passageiros. 2 unidades construídas, uma para a Força Aérea do Uruguai e outra civil. EMB-110C, versão de transporte civil com 15, às vezes 12 ou 16, lugares, desenvolvido especialmente para atender o transporte aéreo regional. 5 exemplares foram fornecidos para a Força Aérea do Uruguai. EMB-110C, N, versão especial do EMB-110C com dispositivos antigelo fornecido para a Marinha do Chile. EMB-110 é versão de transporte executivo do EMB-110C com 8 lugares. EMB-110, J, versão do EMB-110 é com equipamento especial. EMB-110K1, versão de transporte militar com capacidade para 1.650 kg entregue a partir de maio de 1977. Equipado com motores Pratt & Whitney Canadá PT6A 34 de 750 HP, deriva ventral, comprimento da fuselagem de 14,60 metros, porta de carga traseira e porta extra de passageiros, tripulação. Designação na Força Aérea Brasileira, C-95A. EMB-110P, versão de transporte civil do EMB-110K1 com 18 lugares. Equipado com motores Pratt & Whitney Canadá PT6A 27 ou PT6A 34. Primeiro voo, janeiro de 1976. EMB-110P1, modelo de conversão rápida passageiros carga do EMB-110P. EMB-110P2, modelo de conversão rápida passageiros carga do EMB-110P com até 21 lugares, sem porta de carga e com peso máximo de 5.670 kg. EMB-110P1, K,
versão de conversão rápida passageiros, carga do EMB 110K1 com carga útil semelhante. Possui sistema de supressão de fogo nos motores. Designação na Força Aérea Brasileira, C-95B. EMB 110P1 SAR, versão SAR do EMB 110P1K, com acomodações para 6 macas e peso máximo de 6.000 kg. Designação na Força Aérea Brasileira, SC-95B. EMB 110P1A, versão civil, com as subvariantes EMB 110P2A, 110P1A41 e 110P2A41 iguais a P1 etc., mas com diedro dos estabilizadores horizontais de 10 graus, melhor isolamento acústico e outras alterações. Entregue a partir de dezembro de 1983. Designação na Força Aérea Brasileira, C-95C. EMB 11 UZ1, versão de pesquisa geofísica do EMB 110C com maior volume de tanque interno da asa, haste de magnetometro na cauda, 2 operadores de equipamentos e motores Pratt & Whitney Canadá PT6A 34 de 750 HP. Um modelo civil vendido. EMB 110M, versão modernizada da Aeronave Militar Brasileira, EFIS, em operação desde 2012, sendo a primeira unidade entregue no 5º Esquadrão de Transporte Aéreo. A modernização abrangeu apenas as versões P1, P1 SAR e P1A. EMB 111, versão militar desenvolvida para patrulhamento marítimo. Fim do projeto. A produção em série do Bandeirante terminou no final de 1991. Entretanto, uma última aeronave com N de série 498 foi fabricada sob encomenda para o governo do estado do Amazonas, em 1995. Dos 498 aviões fabricados, além dos 3 protótipos, em 2016, cerca de 320 unidades permaneciam em operação. Legado. O conhecimento agregado com o Bandeirante possibilitou à Embraer criar o EMB 121 Xingu, pressurizado, compartilhando asas modificadas e trem de pouso, com nova fuselagem de seção cilíndrica. Nos anos 80, a Embraer desenvolveu o turbohélice EMB 120 Brasília e sua derivação CBA 123 Vector, em consórcio com a argentina FMA. O Vector levava o mesmo número de passageiros que o Bandeirante, mas contava com a nova fuselagem da família Brasília, também pressurizada. Após a privatização, foram levados adiante o EMB 145, usando partes do EMB 120 com motores a reação, levando a Embraer a entrar no mercado comercial de jatos de transporte de passageiros e jatos executivos, galgando o posto de terceira maior fabricante do mundo. No dia 7 de julho de 1973, participando do projeto CITAR do Ministério da Aeronáutica, um Embraer 110 Bandeirante alçava voo nas cores da Transbrasil. Desde então lá se vão 50 anos dessa história de sucesso e marco importante da aviação nacional. Uma trajetória de Bandeirante, Xingus, Brasílias que foram os pioneiros levando as asas da Embraer mundo afora. Sem dúvida, essa conquista não seria possível sem a dedicação, o talento e a paixão de todos os engenheiros e profissionais que fazem parte da Embraer. Parabéns, Embraer! Vocês são demais!